as né, obviamente, o respeito, né, a quem está conectado aqui com a gente. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós retomamos, né, o assunto que começamos há 15 dias, no primeiro encontro com o professor Luciano. Nós falamos aí das nossas forças de caráter e como que elas contribuem, né, no nosso dia a dia. E hoje a gente dá continuidade a essa jornada. Vamos falar de algo que nesse ano a gente viveu, né, que foi a resiliência. A gente teve que se adaptar a diversas mudanças, né, em vários aspectos das nossas vidas. E aí hoje o professor Luciano vai trazer um pouquinho o que é resiliência, né, o que contribui aí para o fortalecimento ou não da nossa resiliência. Então aproveitem bem esse momento para vocês, para o nosso autodesenvolvimento. E no final também a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, né, do módulo. E aproveitando que estamos, né, aqui quase 30 pessoas, reforçar que nós estamos com a pesquisa de clima, né, Gabi? Então, se por acaso alguém ainda não respondeu ou teve alguma dificuldade com o link, pode nos avisar, tá? Que a gente providencia para vocês. Mas dê uma atenção, tira um tempinho, porque, como diz mesmo lá, é a nossa voz, né? É a oportunidade que a gente tem de pontuar, né, o que a Damar tem de muito bom e trazer aí as contribuições para a gente melhorar cada vez mais, tá ok? Então, Show de não sei se a bola. Gabi quer complementar com algo, podemos começar. Eu acho que é isso mesmo, né, Carol? É isso mesmo, né? Acho que reitero o seu convite para a pesquisa de clima, né? Para quem já respondeu, meu muito obrigada. Para quem ainda não respondeu, se puder dedicar aí uns 15 minutinhos, né? Mais ou menos o tempo que leva para responder. Se tiver qualquer dificuldade com o link, não achar no e-mail, alguma coisa, me avisa que eu ajudo de imediato. E é super importante, né? A gente vem num desafio de construção, né? De coisas bacanas. E começar pelas opiniões é fundamental. Então, né, se puderem, né, dedicar esse tempinho, realmente fico muito grata a cada um de vocês. Agradeço, né, o tempo de vocês nessa nossa interação e que seja mais um bate-papo enriquecedor. Desde quando? Desde domingo, coloquei pra dentro, falei que ela só vai sair pra brincar, que ela beber aquele copo da vida inteira. Gabi, eu coloquei mudo sem querer aqui. Sem problemas, Carol. Você, desculpa. Sem estresse. Mas eu acho que basicamente é isso, né? Acho que, professor Luciano, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente, né? Espero que realmente aproveitem mais esse bate-papo e não deixem de compartilhar o feedback depois. A Carol vai mandar um linkzinho de avaliação para vocês. É sempre muito bem-vindo para a gente pensar em como melhorar, viu, gente? Muito. Vamos lá, professor, é com você novamente. Você está no mute, professor. Sim, percebi, tá certo. Obrigado, Gabriela, obrigado, Carol. Pessoal, nós temos então essa 1 hora, um pouco menos disso, né, para falar sobre resiliência. É um assunto abrangente, é um assunto importante, é um assunto, na verdade, essencial para os dias de hoje. Vamos tentar fazer nesse tempo, então, uma revisão das bases do assunto e tentar até sair daqui com algumas ferramentas, eu diria pelo menos um quadro concreto de como alavancar, né, estimular, fazer crescer a nossa resiliência. Primeiro eu já lanço essa pergunta, não sei se alguém pode me ajudar com uma resposta rápida, tipo, não precisa ter ciência na resposta, é o que você diz para um jovem que chega para você, um adolescente, assim, o que é resiliência? Como é que você responde? Queria ouvir assim, uma resposta de alguém me ajuda? Olha, capacidade de aguentar firme e eu tenho aqui tatuado, resiliência. Uau, ela tem tatuado a resiliência. Tem. Nossa, então olha, Franciele, né? É. Você vai ser a minha auxiliar neste. Tá bom. Tá? Eu tenho outras perguntas para você. Capacidade de aguentar firme, né, pessoal? E eu concordo com a Franciele, ela deu uma boa definição. Só que eu vou trazer também uma definição do dicionário de psicologia. O dicionário da APA, que é a Associação Norte-Americana. Trocando e a Fran também curte, viu, professor? Desculpa interromper. A Fran é uma das amantes aí da psicologia, né, Fran? Temos algumas conversas aí sobre isso. Então, olha que legal.
Fran, você então, vai ser uma boa ajudante. como me auxiliar, já vou pedir para você fazer a leitura dessa definição, por favor. Que gostoso. Resiliência é o processo e resultado de se adaptar com sucesso a experiências de vida difíceis ou desafiadoras, especialmente através de flexibilidade mental, emocional e comportamental, e ajustamento a demandas externas e internas. Muito obrigado pela leitura excelente. Aliás, leu muito bem. Tem muita gente que acha, pessoal, que resiliência tem a ver com esse aguentar firme. Ele só ocorre se a pessoa for muito durona, né? Pode dar uma ideia de rigidez, entendem? Eu quero dizer, olha, assim, aguentar firme, rigidez. Não, não é. O que eu vou tentar mostrar para vocês aqui é que a resiliência ela tem fatores muito sutis e que a gente pode desenvolver a resiliência sendo mais flexível e menos rígido. Vamos tentar entender. Essa flexibilidade é mental, emocional e comportamental, né? Só uma coisa, no verbete do dicionário da APA, pessoal, ainda está escrito lá que as pesquisas demonstram que recursos e habilidades para o enfrentamento da adversidade podem ser cultivados e praticados. Ou seja, vamos pensar a resiliência como uma musculatura e se você entra numa academia, você tem lá N, né, sei lá, 10, 20 equipamentos diferentes, cada um deles vai fazer com que a sua musculatura melhore e você enfrente melhor, né, a levantar peso, enfim, se movimentar melhor. A mesma coisa ocorre na resiliência. Você tem vários elementos que compõem essa academia de musculação da resiliência. Eu vou tentar passar com vocês todos eles, né, os elementos que eu quero contribuir. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um case rápido. É um vídeo super rápido e é por isso que eu passo ele, até porque eu acho ele também muito, muito forte. É de um atleta que ninguém dava nada por ele, tá, pessoal? Ele enfrentou várias, eu diria assim, várias situações que poderiam ter feito ele desistir ainda quando criança do esporte dele. Alguém imagina quem seria esse atleta? Alguém já ouviu falar de histórias assim? Um atleta que, puxa, ninguém dava nada por ele, mas depois ele se tornou um atleta mundial. O Messi? Ó, o Messi. Interessante. Eu não sei se ele teve tantas dificuldades, mas ele é um grande atleta. Vamos ver quem mais. Alguém chuta mais um? Zico. Zico? Ó, Muito franzino. Muito franzino. Quem tá falando? A Correia? Quem é? Antônio. Antônio. Depois você me conta melhor, viu? Eu quero saber depois essa história do Zico agora. Eu vou mostrar Ele era bem mirradinho, mas... era pequenininho, mirradinho, né? Acho que o próprio... acho que o Franciele que falou, o Messi, né? Também é bem pequeno, né? Mas eu lembro que os espanhóis é que acreditaram nele, né? Ele saiu da Argentina porque parece que ele era meio desacreditado lá, né? Mas olha esse caso agora, pessoal, vou mostrar para vocês. Né? Estão ouvindo um som? Ok.
forte, né, pessoal? Quais características vocês acham, então, que ajudaram o Bolt a chegar onde chegou? A gente pode ir compondo os elementos da resiliência, né? Porque a resiliência é aguentar firme, eu ainda concordo com essa ideia, mas a gente pode explicar melhor, né? Quais foram os fatores que fizeram ele chegar lá? Dá para perceber pelo vídeo? Eu acho apoio dos pais, né? Foco, que mais? Apoio dos pais. O apoio dos pais, e é interessante, ele fez também pelos pais. Entendeu? É interessante isso, Marileia. É determinação, né? Tipo, isso. É o porquê que ele estava fazendo, né? Focado naquilo. A razão de ser, né? Daquilo. Que mais, pessoal? Tem um elemento importante aí da resiliência dele, que nós vamos comentar. Esforço, né? Determinação, assim. Nada vem fácil, pessoal. Essa parte do esforço não dá para pular. Mas ele não desistiu na primeira derrota, né? Que quando ele estava no começo, ele persistiu. Isso. O que aconteceu no início? No início, quando ele competia, o que ele fazia? Não sei se vocês viram. Largava errado, ele perdeu a primeira Olimpíada. Então, assim, eu acho que ele era muito grande, né? Então, assim, o pessoal era criticado, né? Também, criticado. Né? E ele chorava, pessoal. Ele chorava. Entenderam? Ele chorava. Isso é importante também no processo dele. Ele chorou muito, tá? Então, excelentes. Vocês captaram muita coisa. A gente diria, pessoal, que essa ideia do largar, não saber largar, ele chegou a ser, sei lá, o super campeão que ele foi, largando mal. Olha que doido, né? Então, ele continuou largando mal até o final da carreira dele. E mesmo assim ele foi quem ele foi. Então isso também reverte numa outra coisa, pessoal, uma experiência de autoconhecimento. Ele sabe quais são os pontos fracos e sabe quais são os pontos fortes. Mas vamos juntar tudo isso de uma maneira um pouco mais, eu diria assim, oficial, né? De uma maneira mais organizada. A resiliência, pessoal, ela pode ser... Primeiro eu quero dar essa notícia para vocês. Se a gente pedisse agora para a Adamar para fazer um exame neurológico, sabe, já ouviram falar que dá para fazer exame de imagem, né, do cérebro? Então, nós faríamos exames de imagem do cérebro de todos vocês. Nós estamos aqui com 32 pessoas agora. Faríamos esses 32 cérebros. Nós descobriríamos quem é mais resiliente. Olha que doido. Com imagens de cérebro, né? Sim, a neurociência já sabe, tá, pessoal? Esse livro aqui, olha, se alguém tiver interesse, acho que a minha auxiliar de hoje vai ter interesse em estudar o assunto, né? O estilo emocional do cérebro, pessoal. O Richard Davidson, ele é um neurocientista, junto com a Sharon Bigley, eles publicaram esse livro que é muito interessante, que mostra a anatomia cerebral de certas qualidades que são desenvolvidas. Por exemplo, uma pessoa que é mais empática, ela tem um cérebro diferente das que são menos empáticas. E as pessoas que são mais resilientes têm um cérebro diferente das que são menos resilientes. Aqui é o córtex, tá, pessoal? O córtex pré-frontal aqui, ó. Essa parte do cérebro, mas que está aqui na nossa frente, aqui, ó. O lado esquerdo do cérebro, pessoal, é mais desenvolvido, é mais ativado, neurologicamente ativado nas pessoas que são mais resilientes. Tá? Aqui são as 3 funções do cérebro. Isso aqui é uma forma didática de explicar que o cérebro tem 3 grandes funções. Perceber o que está acontecendo, então ele recebe estímulos visuais, auditivos, olfativo, né, tato. Aí ele processa emocionalmente nessa função emocional que vocês estão vendo à esquerda, que é o sistema límbico, e você pode trazer, pessoal, a emoção para o córtex pré-frontal, que é o nível da consciência e das decisões mais racionais. O que se sabe também sobre resiliência é que as pessoas muito resilientes, elas têm uma autoestrada neuronal construída entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Trocando em miúdos, pessoas muito resilientes, elas têm muita consciência das próprias emoções. Entenderam isso? Elas se emocionam. Todo mundo se emociona. Não existe ser humano sem emoção. A emoção acontece o tempo inteiro na nossa vida. Mas as pessoas resilientes, elas têm uma prática, um hábito de ter muita consciência das próprias emoções. Isso é um dos grandes achados da neurociência. Okay? Muito bem. Aqui, pessoal, vem essa questão. Olha, quais são as estratégias, então? Essa é a questão central da nossa conversa hoje. Olha, quais são as estratégias? Saber o que é resiliência e saber que ela é bem concreta
é um passo legal, mas saber como desenvolver resiliência é o mais importante, né? Vocês já me deram algumas ideias, nós já assistimos o vídeo do Bolt, que foi para acelerar a aprendizagem, e agora eu vou apresentar uma tabela para vocês, e nessa tabela tem assim, pessoal, aqui em cima você tem aí a ideia dos hábitos mentais. Todos nós temos hábitos mentais. Há pessoas cujos hábitos mentais estão todos desse lado esquerdo aí, ó, do crítico interno. Se uma pessoa cair com todos os hábitos do lado esquerdo, ela tem pouquíssima resiliência. Por outro lado, se você tiver todos os hábitos do coach interno, no lado direito, você tem muita resiliência. O hábito é que faz acontecer esse desenvolvimento, pessoal, porque é um comportamento recorrente. Você sempre tem esse comportamento, né? Então, todos nós temos uma tendência de inclinar para o crítico interno. Por quê? Existe uma história da espécie humana, do nosso passado, dos nossos ancestrais, de viver de uma forma muito negativa, esperando sempre que o pior iria acontecer e se colocando na defensiva. Isso vem de um processo antropológico, pessoal. A gente não pode simplesmente apagar esse passado, ele nos influencia até hoje. Mas o que nós sabemos hoje estudando o comportamento humano é que o ser humano é capaz de vencer estas tendências e de desenvolver o seu coach interno. E por isso que a minoria das pessoas é muito resiliente. A maioria das pessoas é pouco resiliente, tá? Vamos dar uma olhada se você é bom em alguns desses elementos que eu vou colocar aí, pessoal. É importante você se autoavaliar, né? Olha, primeiro, as pessoas que têm baixa resiliência, elas geralmente não lidam bem com as próprias emoções. Elas sufocam a emoção, elas não querem mostrar que estão emocionadas, elas... vamos assim, acabam tentando entorpecer as emoções. Por exemplo, a pessoa está triste, não quer mostrar que está triste. Então ela fica, né, criando uma série de subterfúgios assim, para mostrar que não está triste. Ela está com raiva, mas não quer mostrar que está com raiva. Então ela nem quer, mais que isso, pessoal, tem gente que não quer sentir raiva. Fala, não posso estar com raiva. Porque geralmente a raiva vem junto com a culpa. Se a pessoa tem certos, vamos dizer assim, modelos culturais de que não pode ter raiva, mas ela está com raiva, ela também sente uma mistura de raiva com culpa. Então é muito complicado isso, dá uma confusão emocional. E aí a pessoa tenta sufocar isso. A gente fala que é reprimir as emoções. Quanto mais eu faço isso, pessoal, com o tempo, mais rígido eu me torno. Eu vou, inclusive, a gente fala que a pessoa vai esfriando, né? Ela vai retendo emoção, até um dia que ela explode, viu? Muita gente que não flui as emoções, em algum momento ela explode. Por isso que eu enfatizei bem que o Bolt, ele chorava quando ia mal. E isso é bom. Tem gente que acha que isso é ao contrário da resiliência. Não. A verdadeira resiliência, pessoal, ela acontece quando você está lidando com as suas emoções. Inclusive o choro, a perda, né? O que é negativo. E... as pessoas que vão bem na resiliência, têm alta resiliência, elas buscam compreender as emoções e os sentimentos. Para ajudar nessa compreensão, pessoal, eu queria explicar para vocês alguma coisa sobre emoções. O assunto é muito vasto, ele é super estudado, existem grandes autores desse assunto e pesquisadores. Alguém assistiu um desenho animado chamado Divertidamente? A Thalita fez assim, né? Você tem filhos, Thalita? Geralmente quem tem criança... Tem uma menininha de 3 anos. Aí ela quis ver, né? E você viu com ela? Não, eu ainda não mostrei para ela que ela não consegue acompanhar, mas eu já tinha assistido já. Legal. É a criança da Thalita, né? A criança que está na Thalita que assistiu o desenho animado. Né? Bom, ali, pessoal, a gente vê que, né, existem emoções dentro da gente. Né? Quais são essas emoções? Existem inúmeras emoções, mas algumas são mais básicas. Vou mostrar algumas aqui para vocês, pessoal, e falar da classificação delas. Olha. Desse lado esquerdo, a gente está vendo emoções positivas. Alegria, serenidade, gratidão, esperança, inspiração, amor. Deste outro lado aqui tem a tristeza, tem a raiva. Eu poderia ter colocado também o medo, o nojo, né, a surpresa. Existem muitas emoções, os nomes são diversificados. O que é uma emoção? Veja uma explicação simples, pessoal. Todo ser vivo tem um mecanismo para detectar o ambiente e perceber se esse ambiente está favorecendo a sobrevivência e a otimização da vida dele, ou se esse ambiente está ameaçando
a vida dele, a sobrevivência dele e a otimização da sua vida. Então, cada ser vivo faz isso de uma forma. As plantas têm isso, pessoal. Elas têm sensores de ambiente. Nós temos, o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso ele funciona captando informações dentro do organismo e fora do organismo, no ambiente. E ele vai nos avisando. Então, uma emoção negativa, por exemplo, a raiva, no momento que você levou uma fechada no trânsito, é uma espécie de aviso do ambiente. Você está sabendo que existe uma ameaça e você se fecha. Né? Você tem uma descarga hormonal que faz com que você fique na defensiva e se defenda de várias formas. Tá? A tristeza põe você para baixo, porque é uma perda. Então, é como se o inconsciente está detectando que você não vai ter mais toda a plenitude do que você tinha antes. Você teve uma perda. Isso faz você ficar menos energético, né? Percebe? Então, isso aqui é emoção. As emoções positivas. A pessoa está alegre, né? Fala, puxa, olha, que gostoso. Ela tem apetite pela vida, tem vontade de fazer as coisas. Ela está serena, ela está tranquila, está tendo boas ideias, está tendo boas inspirações. Ela se sente grata, ela quer abraçar as pessoas, ela quer agradecer aos outros, né? Então, as emoções, elas nos movimentam, elas transformam a nossa vida. E o que os neurocientistas e psicólogos sabem hoje, pessoal, que a proporção de emoções positivas e negativas tem que ser cuidada, tá, pessoal? Porque as emoções negativas, elas vêm até nós. Né? A tristeza, a raiva, o medo, enfim, o nojo, elas aparecem na nossa vida. Mas as emoções positivas podem ser cultivadas. Pessoas que cultivam bem eu diria, essa proporção 3:1, elas são mais resilientes. Mas para que elas sejam resilientes, elas têm que ter também consciência da emoção. Quando você se emocionar a próxima vez durante o dia hoje, pessoal, eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício bem simples. Olha, vem uma emoção nova, seja qual for, eu queria que você anotasse num pedaço de papel ou no celular, né, no bloco de notas, tal, qual foi essa emoção. Você consegue dar nome às emoções? Porque se você consegue dar nome às emoções, significa que você está atento ao processo emocional, que você tem consciência das emoções. E é esse exercício, pessoal, que a gente sabe que vai aumentar muito a resiliência. Tá? E essa figura aqui mostra, pessoal, a função das emoções positivas e negativas. Olha, as positivas impulsionam nossa vida para frente, nos abrem para a realização, aumentam o nosso potencial, nossas inteligências, nossas competências, enquanto que as emoções negativas elas têm uma outra função. É uma função de, eu diria, redirecionar a nossa vida, alguns momentos de pausa, alguns momentos de aprofundamento, alguns momentos de tentar entender por que você está sentindo aquela emoção negativa, fazer uma interpretação melhor e aprender com isso e redirecionar as suas atividades, a sua vida, os seus relacionamentos e daí por diante. Né? Então, por exemplo, se tem alguém que abusa de alguém, né, numa relação, uma pessoa abusiva do ponto de vista moral, por exemplo, a outra vai se sentir mal, não é? Emoções negativas. Ela vai ter uma série de emoções negativas. Isso é um aviso para ela de que ela precisa o quê? Discutir essa relação. De que ela precisa resolver a forma como a equidade dessa relação está acontecendo. Se você está se sentindo muito oprimido numa relação, você tem que conversar. Você tem que, né, ou melhora essa relação ou desfaz essa relação. A gente não pode ficar para sempre em relações tóxicas, né? Deu para entender, pessoal, as emoções positivas, negativas, a ideia de não reprimir as emoções, deixar fluir as emoções, conviver com elas, aprender que emoções são essas e aí melhorar o equilíbrio das emoções positivas e negativas. Se alguém tiver qualquer dúvida, pergunte agora, antes que eu passe para o próximo item. Eu falei de um aparelho da academia, pessoal, que tem a ver com a resiliência, tá? Mas vou falar de mais alguns. Tudo bem? E é bastante desafiador, né, professor? Acho que não é fácil, não. Quando a gente estava conversando, né, sobre essa conversa, né, sobre esse bate-papo, a gente falou um pouco disso, né, o quanto é simples, às vezes, falar das emoções, mas o quanto é difícil fazer exatamente isso que você está falando, né, assumir, vivenciar, colocar, né, e especialmente quando a gente fala isso, talvez tenha um desafio extra quando a gente está falando do ambiente de trabalho, né? Porque às vezes ele exige da gente uma outra postura, né? Então, acho que
é muito bacana a gente parar para falar sobre isso, né? E aí, um parênteses, eu sou muito suspeita, mas o quanto é importante a gente, no mínimo, parar e olhar para isso e tomar as nossas decisões em relação a isso, né? A gente não está falando de viver as emoções, de trazer destemperos, né? Mas, né, do quanto a gente consegue viver e falar delas, né? E compartilhá-las com outras pessoas, né? Ter vínculos bacanas no nosso dia a dia, dentro e fora do ambiente de trabalho, em que a gente consiga trazer isso à tona, porque é este aprendizado, a resiliência é um grande aprendizado, né? Então, só dando essa pitadinha, perfeito, né, de fala, do quanto esse desafio, né, do nosso dia a dia, né? Eu lembro, professor, que você usou uma fala muito interessante no nosso bate-papo, né, de um desfavor que gerações passadas fizeram para a gente, Sim. de falar que a gente não podia expressar algumas emoções, né? Tipo, homem não chora, né? Tipo, um homem não chora, né? Todo mundo já ouviu essa, não ouviu? Que bobagem, né? Uma das maiores bobagens. Uma grande bobagem. Mas eu também cresci ouvindo essas bobagens. Então, assim, é verdade. As pessoas, todos nós, né? É isso aí. Quem chora é fraco, né? Essas coisas. Isso, né, Thalita? Olha que importante. E o quanto trazer esse movimento, né, pode nos ajudar. Sabe o que uma coisa que funciona muito bem, eu aprendi a fazer, pessoal, quando eu tenho uma relação tensa com uma pessoa no trabalho, já que estamos falando justamente das relações do trabalho, em vez de sair acusando alguém ou bater de frente com essa pessoa, eu peço uma conversa com ela e eu começo a conversa dizendo como eu estou me sentindo em relação ao que está acontecendo. É diferente eu chegar para a Thalita e falar assim, pô, Thalita, você não foi justa naquela decisão na semana passada. Se eu falar isso, na verdade, eu estou atacando a Thalita. Eu estou dizendo que ela é injusta, percebe? Eu estou julgando a Thalita. Mas em vez de fazer isso, eu posso chegar e falar assim, Thalita, em relação ao que aconteceu a semana passada, eu queria dizer para você como eu me sinto. E falo, eu me sinto, né, decepcionado por causa disso e disso. Não é diferente, Thalita, o efeito que isso tem, né? Uma coisa é eu te acusar ou te julgar. E daí você está falando da sua percepção, né? Isso. Eu estou falando de mim. Não de tudo que eu fiz e de como você entendeu, né? Diferente. Não há perigo em você dar feedbacks assim, pessoal. Ele sempre vai ser produtivo. Enquanto que um feedback do tipo acusação, ele sempre gera conflito, né? Então, a questão da abertura, da vulnerabilidade emocional, ela é extremamente importante. Algumas empresas já entenderam isso, existem estudos já sendo feitos na Universidade de Harvard, Stanford. Existe uma grande autora, tá, pessoal? Se alguém quiser estudar o assunto, eu acho que o livro estava aqui agora há pouco, é aquele segundo ali, você pega para mim? A Brené Brown, é isso. Eu acho que o pessoal já conhece. Sensacional ela, né? Esse aqui, por exemplo, olha, esse aqui é um livro sobre resiliência, olha, mais forte do que nunca. E ela constrói toda a ideia da resiliência em cima do quê? Da vulnerabilidade. Ela vai dizer o seguinte, se a pessoa ficar acumulando mágoas, ela enrijece. E tem uma hora que aí ela quebra de verdade. Ela não aguenta mais, né? E aí não leva até o fim, né? Bom, preciso falar dos outros tópicos, pessoal. Olha, já falei um pouco até disso. Olha, o ambiente em que há muita culpa e julgamento, ele não favorece a resiliência. Mas existe um elemento importante que é mentalidade de aprendizagem. Se alguém errou, se existe algum erro acontecendo, meu, ou seu, ou nosso, né? Vamos falar desse erro. É importante falar do erro, mas sem caçar bruxas, né? Sem apontar dedos. Em vez disso, a gente pode ter uma ideia, uma consciência, que os japoneses trouxeram isso bastante na época do lançamento da qualidade total. Eles diziam assim, ó, não vamos culpar ninguém, vamos dizer que a gente tem que achar o erro do processo. O que saiu errado, né? E melhorar. O importante é melhorar. O importante é melhorar. Então você tem uma atitude mais positiva de transformar o erro em melhoria. O erro em melhoria. O erro em melhoria. Quando você vai fazendo isso, pessoal, a resiliência vai aumentando. A minha, a sua e a da equipe toda, né? Então esse é um segundo aparelho de ginástica, pessoal, que a gente deve cultivar, que é o de transformar experiências de erro em aprendizagem, né? Para não errar mais também, né? A questão errar é humano, todo mundo sabe disso, né? Mas errar sempre da mesma forma, aí é uma estupidez. Agora, a gente não aprende quando a gente fica evitando falar do erro ou caçando quem é vamos dizer assim, o culpado, né?
Bom, um terceiro item, pessoal, apego ao status quo, né? Isso é uma questão de mentalidade, tá? Eu aprendi na filosofia que nós podemos sofrer muito por termos expectativas equivocadas sobre a realidade. Se você acredita que as coisas são como são e ficarão como são, prepare-se para sofrer muito com muitas decepções. Porque as coisas mudam, e mudam sempre, tá, pessoal? Tudo está em completa mudança dinâmica o tempo inteiro. Até o meu corpo físico, o seu corpo físico está mudando agora, né? Professor, é o mundo líquido lá, né, que você trouxe do Zygmunt Bauman. Bauman, isso. E sempre foi isso. Imagine que Heráclito de Éfeso foi um filósofo pré-socrático, viveu há mais de 2.500, 2.600 anos, e ele dizia que você põe um pé no rio uma vez, quando você coloca o pé de novo, já não é mais o mesmo rio. Por quê? São outras águas, né? Então tudo está se transformando. Se você tem muita expectativa de permanência, pessoal, você não será resiliente, porque as mudanças virão e elas vão encontrar você numa posição de rigidez, de defensiva. Melhor espírito para encontrar a vida e a realidade é um espírito que pensa assim, olha, tudo muda e as mudanças podem ser utilizadas para o crescimento, para a aprendizagem, né? Vamos permitir que as mudanças ocorram, mas vamos ficar atentos, conscientes ao que elas podem nos trazer de melhor, né? Às vezes há mudanças que você não desejaria que ocorressem, eu sei disso, eu já passei muitas mudanças que eu olhei e disse assim, mas será? Puxa, mas agora ter que mexer nisso? Mas depois o tempo passou, eu olho para trás e falo, olha, não é que foi bom? Não é que eu cresci, né? Bom, outra questão aqui, pessoal, outro aparelho da nossa academia é a orientação para problemas, né? Então, existem estudos mostrando assim, ó, se uma equipe fica discutindo e sofrendo e remoendo e ruminando o problema que essa equipe tem, ela vai ter mais problemas. Se essa mesma equipe senta e começa a discutir o problema, mas ele tem um olhar de solução, vamos direto pensar nas soluções. Não vamos ficar aqui amargando o problema, vamos pensar nas soluções. As pessoas vivem melhor, se sentem melhor e acham muito mais soluções, tá, pessoal? Então a resiliência, ela é uma combinação de todos esses itens que eu estou colocando. Olha, imagine uma pessoa que busca compreender suas próprias emoções, que aproveita os erros para aprender, e não ficar se autoflagelando, que é um dos grandes problemas da falta de resiliência. Compreender que tudo muda, ficar flexível para essa dinâmica, permitir o fluxo das mudanças e estar sempre orientado para pensar soluções em cima dos problemas, né? Então você vai ter uma pessoa que começa a ser muito resiliente. Percebam, pessoal, que a resiliência, até agora, pelo que já vimos, ela é mais uma questão de consciência e habilidade. E não uma questão de rigidez, de musculatura dura, não é isso, né? Mais um item, pessoal, eu quero dar um exercício sobre isso. Olha. Se a gente fica se debatendo por problemas que estão fora da nossa alçada, isso reduz a nossa energia. Então isso destrói a resiliência. As pessoas mais resilientes do mundo, elas têm uma capacidade, pessoal, de ir no ponto essencial da questão e usar a energia focada e não se preocupar com o que está fora do seu alcance. Aquilo que não está fora do meu alcance, deixa rolar. Não adianta ficar me debatendo com isso, né? Então a gente diz, olha, serenidade diante daquilo que é inevitável. Eu vou colocar um modelo aqui para vocês, pessoal, é o chamado círculo de influência, círculo de preocupação, e vou pedir para vocês, nós vamos fazer um exercício em grupos, tá, pessoal, com esse modelo, que é uma boa reflexão sobre essa questão, que é uma questão crítica da resiliência. Vocês estão vendo já um modelo que tem 2 círculos? Sim. Então, ó, tem um círculo de influência e um círculo de preocupação. Pense assim, ó, círculo de influência é tudo que está dentro da sua alçada. É tudo que está dentro da sua influência. Você pode influenciar, fazer algo a respeito. Círculo de preocupação é tudo que está fora do seu círculo de influência, da sua energia direta, ok? Agora você tem do lado esquerdo aí, olha, essa coluna azul com vários itens. Quantos e quais são os itens? A pergunta pode ser só essa. Quais são os itens que não podem ser colocados, na sua opinião, dentro do seu círculo de influência? Não me responda ainda, tá, pessoal? Faça uma anotação
num pedaço de papel, por favor, de quais são os itens que, na sua opinião, não cabem no seu círculo de influência, porque estão além da sua alçada. Os demais são dentro, mas eu só quero saber os que não podem, tá, pessoal? Anote num pedaço de papel e nós vamos fazer um grupo. Se alguém quiser tirar uma foto desse modelo, pode ajudar também na hora da discussão. Vou dar mais um minutinho para vocês terminarem de refletir e monta os grupos. E aí, pessoal, deu tempo? Franciele, deu tempo? Então tá bom. Eu sim. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Agora eu vou montar grupos. Vamos ver aqui, nós estamos com 28 pessoas. Eu tô sem o poder de montar grupo. Deixa eu pensar aqui. A Carol, se você quiser montar... Vou te dar o poder, Me dá o poder? Então tá bom. Te dar o poder. Eu vou montar grupos aí de 4, 5 pessoas, e aí vocês vão discutir. Não é discutir, pessoal, só comparem. Vejam se vocês marcaram as mesmas coisas, né? O que não pode estar dentro do círculo de influência, tá? Vejam se coincide a opinião dos membros do grupo. Então, eu estou montando agora 6 salas, 7. Bora lá. Daqui a pouquinho já puxo vocês de volta, não tem muito tempo não. Já abri as salas. Teve gente que não foi, né? Deixa eu ver. Mônica, Ademar, Luiz, então, ouvem a gente? Apareceu aí na tela para vocês um join para vocês irem para as salas? Eu estou tentando mandá-los para lá de qualquer forma. Eu consigo impulsionar um de cada vez aqui, mas se eles não responderem, é porque eles não estão aí. É porque a Thalita está sozinha. Deixa eu ver se eu não conseguir mandar alguém para lá, eu vou mandar a Thalita para outro grupo. Peraí. Acho melhor, professor. Vou mandar para a sala 4. Pronto. O meu não deu certo também. Eu fui para a sala e me retornou. Rafaela, eu vou tentar te mandar de novo, tá? Peraí. Ok. Rafaela tá aqui, ó. Pronto. Mandei a Rafaela. Você me ouve, Rosa? Tiaguinho? Rafaela não recebeu o convite? Não recebi ainda. Ouço sim. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Vocês que ficaram aqui fora, é um grupo. Vamos fazer um grupo nós, né? Um grupo, Vambora. Vocês estão me ouvindo. A Rafaela, quem mais? Tiago, tá aí? Tiago. Tô aqui. Então, a pergunta é, o que vocês marcaram que não pode entrar dentro do círculo de influência? Então, na verdade, eu tive um problema de conexão aqui. Aí eu retornei agora, voltou, né, eu Thiago? perdi um pedaço aí. Eu cheguei a ver o quadro, mas caiu minha conexão, eu não consegui anotar. Deixa eu mostrar o quadro, inclusive, para vocês. Mas aí, se alguém já puder falar, eu agradeço. Pronto, o quadro já está aparecendo. Quais os itens que a gente não pode colocar dentro do círculo de influência nosso? A crise econômica do país? Aí teve uma pessoa na turma da manhã que quis colocar, mas eu, por exemplo, não consigo. Mas, enfim, eu respeito, entendeu? Se a pessoa tentar colocar isso na influência dela, acho difícil, né? Se eu fosse o ministro da Economia,
ou sei lá, um conselheiro de alguém aí de grandes conglomerados empresariais, talvez, né, a gente possa ter alguma influência. Mas depende muito de cada um, né? Eu não me vejo nessa condição. Então eu aceito sua resposta. Tudo bem? Boa tarde, é a Rosa. Eu Oi, colocaria influência minha, autoconhecimento. Não, o que você não colocaria como círculo de influência? Que a maioria é círculo de influência. Então a pergunta é o contrário. Tá. Qual desses não cabe no círculo de influência, na sua opinião? Por exemplo, a crise econômica, né? Como a Rafa... A crise econômica já foi dada. Que outro item? Voo que atrasou. Voo que atrasou. Voo que atrasou. Também acho muito raro alguém achar que tem todo esse poder. Geralmente, a gente fala que se uma pessoa marcar tudo no círculo de preocupação, a gente tem que mandar ele para o psicólogo, porque ele está muito desempoderado. Mas se ele marcar tudo no círculo de influência, a gente também manda para o psicólogo, porque ele está megalomaníaco. Entendeu? Pode começar. Eu vou desfazer as salas lá, tá, pessoal? Tá. Já deu tempo de discutir, a gente vai ver mais algumas opiniões antes de encaminhar. Trocar aqui no todo, né? Isso, já tirei as salas. É que demora mais 50 segundos para fechar as salas. Mais algum, gente? Colocariam? Eu não sei, eu fiquei meio em dúvida no erros do passado, né? Porque meus erros do passado já foi, né? Talvez eu tente não fazer os meus, repetir, mas... Boa. Não sei. A deficiência dos outros também, né? Porque a gente não pode contribuir com tudo. Quem que falou deficiência dos outros? Rafaela. Rafaela, esse vai ser o primeiro que eu vou discutir um pouco com você, tá? Eu digo assim, olha, até certo ponto você não consegue interferir, né? Mas você não controla isso, mas tá na sua influência procurar ajudar a pessoa. Se você realmente tiver uma boa intenção de ajudar alguém que tem deficiências desse tipo ou daquele, não sei, a gente está falando de deficiências do quê? Pode ser técnicas, pode ser morais, etc. A gente pode, de repente, tentar contribuir, né? Eu acho que todo professor, por exemplo, é o meu caso, ele está tentando ajudar as pessoas nesse sentido, né? Muito bem. O pessoal já voltou? Acho que sim, né? Já. Quais os itens que vocês não... A gente estava discutindo aqui fora, num grupinho que ficou para fora, mas eu queria saber aí quais os itens que vocês acham que não dá para colocar no círculo de influência. A crise econômica no país não dá? A crise econômica é meio consenso aqui. Erros do passado. Meus erros do passado. Erros do passado, a maioria acha que não dá para ser círculo de influência. Eu respeito, mas eu já ouvi pessoas colocarem lá dentro e dizer assim, eu não posso corrigir o erro, mas eu posso aprender com ele, ou eu posso, sei lá, mudar a partir deles, enfim. Aí depende da interpretação. Mais algum item? O voo que atrasou. Esse é um bom. É difícil colocar na influência da gente isso, né, pessoal? E o que a gente faz quando o voo atrasa? Eu já vi gente quebrando... vamos dizer assim, quebrando coisa no balcão, né? Assim, quebrando pau no balcão da empresa, xingando a mãe de todo mundo, tal. Não acontece essas coisas, pessoal? Aí o cara não é resiliente, né? Hã? Como é que é? O cara não é resiliente, ele não tá conseguindo passar por aquilo. Isso. É interessante, pessoal. Isso é uma boa análise da resiliência, tá, pessoal? A resiliência é você entender que existem certas circunstâncias que não há nada a fazer agora a respeito daquilo. A aceitação disso também gera resiliência. A pessoa, então, vai fazer o quê? Vai ter paciência. Não consegui agora, mas consigo depois, né? Vou tentar de novo, né? Porque há momentos em que a gente precisa também saber aceitar, né? Bons comentários. Mais alguém quer fechar os comentários desse ponto, antes de eu retomar aqui? A gente falou da deficiência dos outros. A deficiência dos outros é um debate bom, tá? Eu como professor, eu sempre tenho esperança de que a gente possa influenciar as pessoas em suas deficiências. Até pelo exemplo. Eu costumo dizer assim, olha, se você der um exemplo de uma força de caráter ou de uma eficácia, né, de um comportamento eficaz, você mostra para o outro como as coisas funcionam. Talvez você consiga influenciá-lo. Nem sempre funciona, mas eu acho que a influência é possível. Tá?
Tudo bem. Eu vou agora, pessoal, então, vocês estão vendo o slide, olha. Muito obrigado, tá? Por terem participado do exercício, por terem respondido, por terem trazido as suas percepções. Muito importante, tá? Nós já vimos, olha só, nós já vimos quase que todos os itens. Falta só um agora, pessoal, que eu quero passar com vocês, que é esse aí, olha. Comparar-se com os outros. Alguém já ouviu falar de comparanoia? Professor, acho que não voltou. Não voltou o slide. Desculpe. Então, obrigado por me alertar. Tá vendo? Feedback é uma coisa muito séria. Deixa eu ver se agora vai. E agora? Oi. Alguém já ouviu falar de comparanoia? Comparanoia, pessoal, é uma mania mental de se comparar. E em tempos de mídias sociais, isso aí se amplificou. As pessoas estão se comparando mais do que já se comparavam. Eu diria que o ser humano sempre teve uma mania de comparação, mas com as mídias sociais isso explodiu. Tem adolescentes, né, pessoal, que estão profundamente deprimidos, porque eles veem tantas coisas lindas dos outros na internet e às vezes não conseguem achar isso na sua vida. Mas isso é um erro muito importante, pessoal, um erro sério no processo do desenvolvimento do nosso potencial, porque nós somos incomparáveis. Ninguém é igual a nós, tá, pessoal? Quando eu olho, por exemplo, para Carol Zucco, né, ou então para a Franciele, né, para a Thaisa Sargi, é assim que fala? Thaisa Sargi? Sargi, né? Para o Henrique, que eu não sei se ele está aí, porque a câmera dele está fechada, mas tem uma foto dele. Olha ele ali. Tudo bem, Henrique? Todos vocês, pessoal, são incomparáveis. Por que vocês são incomparáveis? Porque não há ninguém igual a vocês. Vocês já viveram no planeta Terra, segundo os antropólogos, cerca de 100 bilhões de Homo sapiens até agora. E ainda vão viver, se Deus quiser, muitos mais, né? E ninguém foi igual a vocês e ninguém será igual a vocês. Então a sua existência é uma experiência única, é uma experiência de singularidade. E tornar-se pleno, tornar-se humano, nós vimos isso no primeiro encontro, é você exprimir a sua singularidade. Portanto, você é incomparável. Em vez de você se comparar, o que a gente diz para que aumente a resiliência, pessoal, você precisa conhecer suas forças. Então, se o Bolt ficasse muito preocupado porque a largada dele é fraca, ele nunca seria o que ele foi, né, como campeão olímpico. O que ele entendeu é que ele tinha outras forças, e ele desenvolveu essas outras forças de uma maneira muito peculiar e se tornou tudo aquilo, né? Então nós também podemos, pessoal, conhecer melhor as nossas forças e desenvolvê-las. Nesse finalzinho, pessoal, eu queria mostrar para vocês que existe um sistema sendo estudado no mundo inteiro sobre esse assunto, chama-se forças de caráter, virtudes e forças de caráter. Todos nós, seres humanos, nascemos com essas 24 forças que estão aparecendo aí agora em potencial, e cada um de nós desenvolve mais ou menos algumas forças, ok? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês as minhas forças desse grupo de forças aí. Antes de eu mostrar, eu vou encerrar mostrando um exemplo, mas pense nas suas. Olha, qual dessas palavras aí você acha que é uma força muito alta no seu caso? Eu tenho muito essa força. Por exemplo, eu sou muito curioso. Ou então, eu tenho muito bom humor. Ou eu tenho muita integridade. Né? Eu sei que tem pessoas que são muito íntegras, né? Não se vendem, não vendem seus valores por nada. O que vocês acham, pessoal? Qual é a sua força mais alta? Vou dar um tempinho para vocês lerem os nomes das forças. Franciele, já viu alguma força que você se identifica muito? Oi, eu vi uma aqui, minha. O bom humor. Tipo assim, eu vejo as pessoas falarem, nossa, a hora que eu acordo eu não tenho vontade de conversar com ninguém, eu sou normal 24 horas. Quem que tá falando? A Rosa. Rosa. Ah, então o sobrenome da Rosa é Rosa Bom Humor, né, Rosa?
Que beleza, que delícia. E a gente sabe que essa força é essencial, pessoal, na nossa vida, porque se ela fosse tirada da gente, a gente perderia um pedaço de quem nós somos. Imagine a Rosa sem bom humor. Não é a Rosa, entenderam a ideia? Bom, o que isso tem a ver com resiliência, pessoal? Tem tudo. Por quê? Quando a situação fica mais dura, mais difícil, quando parece que tudo está perdido, né? Quando você está naquele momento mais dramático, você deveria usar as suas forças, aquelas que já são mais desenvolvidas. Então, por exemplo, a Rosa pode usar o bom humor, principalmente, ela já usa normalmente, mas ela pode usar principalmente nas horas de maior dificuldade, porque isso vai fazer com que ela atravesse melhor essa situação. Entenderam a ideia aí, pessoal, das forças de caráter? Eu vou mostrar para vocês, olha, a minha assinatura de forças de caráter. Todos nós temos, segundo pesquisas, umas 4 ou 5 dessas forças mais altas do que as demais. São forças que se destacam, elas chamam assinatura de forças. Eu tenho amor ao aprendizado como número 1, já faz anos, entusiasmo número 2, e entusiasmo, pessoal, é a coragem de começar. E a espiritualidade é a número 3. Então eu contei para as turmas anteriores, vou contar para vocês também, que quando explodiu a pandemia, eu me senti muito mal, né? Eu me senti com dúvidas a respeito do futuro da nossa empresa, da Caminhos. Falei assim, nossa, será que vou ficar muito tempo sem poder dar treinamento? Porque nossos treinamentos eram todos praticamente presenciais, né? A gente tinha várias coisas marcadas já para esse ano, foi tudo suspenso. Ficou um clima assim muito estranho, né? E não tinha resposta. Acho que todo mundo sentiu isso no início, né? E eu fiquei pensando, bom, deixa eu usar o meu remédio. O remédio que eu dou para os outros eu tenho que usar para mim, né? Eu tenho que dar o exemplo também, né? Então o que eu fiz? Eu criei um plano, pessoal, para lançar um curso na internet gratuito, foram 12 lives a respeito da história do autoconhecimento, que é um assunto que eu adoro, eu já estudo, já pesquiso há tempos, mas eu comecei vamos assim, a acertar melhor essa pesquisa, a montar os episódios. E eu e a Anabela, que é minha esposa e minha sócia, nós fizemos esse curso, tá, pessoal? Ela fazia leituras, eu fazia comentários, né? Fizemos 12 episódios diferentes e foram 12 semanas, era um por semana. Então, lógico, eu também trabalhei em outras coisas nesse período, mas o que me manteve animado nessas 12 semanas foi esse curso novo, porque o entusiasmo cresceu lá em cima. O amor ao aprendizado, porque eu estava pesquisando mais para que a aula fosse perfeita, né? E tem tudo a ver com espiritualidade, porque autoconhecimento é uma forma de espiritualidade. Isso foi como eu aumentei a minha resiliência durante a pandemia. Serve para todos nós, pessoal. Todos nós temos forças que são maiores, temos também inteligências maiores, né? Uma pessoa, por exemplo, tem inteligência lógico-matemática muito alta, ou inteligência corporal sinestésica. A gente precisa usar mais o que é forte em nós. Nós chamamos isso de forças autênticas, de forças que a natureza nos deu. Isso aumenta a nossa resiliência, né? Eu vou terminar, pessoal, porque o meu tempo agora terminou, mas eu só pulei um slide, que é com esta frase aí, pessoal, que é do Viktor Frankl, o autor do livro Em Busca do Sentido. Eu vou pedir que alguém faça a leitura para a gente encerrar. Quem poderia fazer a leitura desse texto? Ninguém? Vou pedir a gente tem aqui ajuda, comunicação. Cadê a ajuda, comunicação? Ô, Marielle. Marileia. Marileia. Marileia, por favor. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Então eu estou terminando colocando mais um elemento aí, pessoal, a cereja do bolo, ó, que é você ter uma missão de vida, uma espécie de declaração de propósito da sua existência. Quem é você? Você também se define pelos ideais que você abraça, pelos grandes projetos da sua vida. Quais são? Né, pessoal? Pode ser 1 ou 2. Muitos projetos não costuma ser uma boa caminhada. É melhor a gente ter menos e fazer mais neles, né? Então, quais são os seus grandes projetos? Eu queria que vocês pensassem nisso, porque no nosso próximo e último encontro, que vai ser, acho que daqui a 15 dias, né, Gabriel? 2 de outubro, 2 do 10, professor. Nós vamos falar sobre produtividade pessoal. E esse tema vai ser o link, olha, que também tem a ver com resiliência, né? Se eu tenho um porquê para viver, uma causa,
um propósito, um grande projeto, isso aumenta a minha força interior para suportar as dificuldades. E aí também ajuda muito a gente fazer um exercício de aumentar também, pessoal, a nossa produtividade, nossa capacidade de realizar muito. Disso falaremos, então, no dia 2 de outubro. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela paciência. O tempo, para mim, pelo menos, passa muito rápido quando eu estou com vocês, né? E a gente fala 1 hora sobre um assunto tão interessante quanto a resiliência. Ela é a essência da nossa vitória na vida, porque não é fácil para ninguém, tá bom? Boa sorte, bom trabalho e até o próximo encontro. Obrigada, bom fim de semana a todos vocês. Obrigada, tchau, Pessoal, tchau. antes de vocês se despedirem, eu ia compartilhar só para quem estiver aí ainda a tela para fazer a avaliação. Então, aí rapidinho que eu estou compartilhando com vocês já. Carol vai colocar um QR Code na tela, gente, mas também vai caminhar o link eu por e-mail, né? Caso também, alguém não consiga... só para quem quer agora já aproveitar, que aí já faz no celular, é rapidinho. Quem puder, é muito bem-vindo, né? Para entender como é que a gente está acertando, o que a gente pode melhorar. Então, quem puder contribuir, depois vai estar no e-mail de vocês também. Obrigada, Marileia. Show de bola, tá? Carol, você tem o link? Eu tenho, eu vou encaminhar para vocês. Eu vou colocar aqui no chat também o link. Ah, tá bom. É que meu celular, para ler na tela do computador, fica meio ruim. Às vezes ele não conecta, né, Henrique? O meu também é escola do filho, a tela, às vezes ele dá um ruim, né? Sim. Sim. Mas a Carol encaminha na sequência. Eu caminho, sim. Sempre bem-vindo. Combinado. Vocês. Desejo um bom restinho de sexta-feira, né? Que tenham um final de semana incrível e que realmente venha uma chuvinha aí para esse nosso tempo seco, né? Tomara. Obrigado, pessoal. Tomara. Isso aí. Beijo, pessoal. gente. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.